do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Espero que sim. Irmão Pedro. Irmãos, é com alegria que a gente vem hoje estimular os irmãos, comentar alguma coisa sobre o que nós estaremos estudando neste domingo na escola dominical, ali no Ipanema, o Ministério de Mestre ou Doutor. É a lição de número 10. Eu quero realmente convidar os irmãos a estarem na escola dominical, aprendendo da palavra. Há vários professores que passam por ali, irmãos que têm condições de acrescentar alguma coisa à nossa vida, meus irmãos. E essa lição específica, a lição de mestre, eu vinha pensando nela. Nós temos, na verdade, mais perguntas, ou pelo menos eu tenho mais perguntas do que resposta. O que faz um mestre? Quais são as experiências que transformam um homem em mestre? Nós temos nas ciências aqui pessoas que estudam, que fazem o seu curso normal, depois eles enveredam por um mestrado, por um doutorado, por um PhD, e essa pessoa, mediante os estudos, seus esforços em qualquer área científica ou humana, ele se torna uma pessoa capacitada. Depois dele passar pelos seus longos estudos, ele é chamado de mestre, doutor, naquela área específica que ele estudou. Então veja que há um caminho que o homem, em qualquer área que ele enveredar, ele não vai ser chamado de mestre sem ter justificado, sem ter conquistado através de provas que ele chegou a mestre. Um currículo, um diploma. No tempo que a gente vive se faz necessário isso. Então, mais do que o cartucho em si, veja a necessidade de dedicação, a necessidade de tempo. E quando a gente vai para todos os campos, você vai para as artes marciais, também é necessário que essa pessoa ele passe por todo o caminho até ele chegar na condição de mestre dentro da sua arte marcial, e assim ele passa a ter alunos. E isso sempre foi assim. Os homens precisam de mestres, alguém tem que trilhar o caminho para aprender. Veja que é muito difícil você encontrar um mestre jovem. Não que isso não seja possível, mas é fora da regra. Normalmente o homem tem que trilhar um longo caminho de dedicação para ele se tornar mestre. Quando a gente vem para as coisas espirituais, as coisas referentes à vida, fica uma pergunta: como uma pessoa vai tornar-se mestre sem passar pelas escalas, pelas provas, pelas circunstâncias da vida e vai ser chamado de mestre? Ao que me consta, Cristo, relativamente jovem, ele estava entre os doutores, causando alguns questionamentos, e aí você poderia dizer, mas Cristo já era um mestre? Sim, mas o que acontece é que Cristo não é mestre, ele é Senhor. Ele disse, vós me chamais mestre e Senhor e fazeis bem porque eu o sou. Então Cristo é fora da curva. Nós temos que fazer uma separação. Essa palavra que nós iremos estudar neste domingo, ela fala sobre mestres humanos. Cristo é Senhor. Ele está em um outro patamar, ele está numa outra realidade, ele está num outro padrão de verdade. Ele é o Senhor. Todavia, ele é o nosso aio. Ele é o nosso exemplo de mestre a ser seguido, em todos os sentidos, em todos. Nós temos um grande problema.
Para tornar uma pessoa mestre, ela vai vivenciar situações, ela vai ter a escritura. Então, se nós não tivermos, se esse suposto mestre não sabe a escritura, não sabe o caminho, não sabe o que a palavra de Deus diz que ele deve fazer mediante determinadas circunstâncias, fatalmente ele vai errar, porque não existe um modelo a ser seguido, a não ser aquele que ela aprendeu na cultura de sua família, na cultura de sua sociedade. Ele pode até ser chamado de mestre dentro da sua cultura, mas não na acepção da palavra que nós queremos abordar nesse caso. Irmãos, mestre é necessário a coisa ser provada. É por isso que dentro das igrejas você vai ver pessoas mais velhas trilhando um longo caminho até nós olharmos para elas e dizermos, bom, ela já foi provada, já foi testada, ele é um professor, ou ele é um mestre, ou ele é um pastor, porque houve um caminho de provação. Existe uma dificuldade muito grande quando nós pegamos apenas o conhecimento frio, se é que se pode dizer isso. A pessoa conhece bem as Escrituras. E às vezes ela acha que ela sabe muito, ela acha que ela já chegou num patamar de ser chamado mestre. Só que na Escritura não funciona assim. Porque essa palavra ela vai ser provada na vida da pessoa. Ela vai ser testada na vida da pessoa, até isso ser transformado em carne. Entende o que eu quero dizer? Quando as pessoas foram prender Cristo, eles voltaram dizendo, nós não podemos prendê-lo porque ninguém fala como ele, porque ele não ensina como os fariseus, os saduceus, os mestres da lei da época, mas ele ensina com autoridade. A autoridade, ela não é decorrente do conhecimento das Escrituras, mas este conhecimento tem que estar aliado à prática, à vida, ou seja, o tratamento diário com família, com pessoas cristãs, não cristãs, é o curso da vida que vai delegando, a sociedade vai vendo na vida dessa pessoa, a igreja vai vendo na vida dessa pessoa, sinais que mostram que o conhecimento está aliado à vida e essa pessoa naturalmente passa a ser respeitada. Eu não estou descartando aqui a questão da capacitação de Deus. Ela é que vem corroborar isso, ou seja, eu vou entrar nesse ponto no domingo, porque hoje com 20 minutos, 10 minutos não dá para abordar isso. Na verdade, são linhas gerais, irmão. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo como mestre, porque ele era o verbo de Deus, ele é o verbo de Deus. Ele veio cumprir, demonstrar através de atos, palavras, o que era o reino, o que nos espera à frente, e demonstrar através de atitudes como perdão, graça, livramento, o suprir a necessidade dos homens, o perdão do pecado dos homens, a ressurreição de Lázaro, ou seja, a autoridade sobre a morte. Tudo isso demonstra que ele de fato é um mestre a ser seguido. E não envolve só isso. A humildade de Cristo é algo que para nós humanos ela é um estímulo e ao mesmo tempo uma vergonha, porque nós não somos humildes, irmãos. Nós nos arrogamos ser, mas não somos. Ele é e escolheu não ser. Nós arrogamos ter, mas não temos. Ele tem e escolheu não ter. Então, a diferença ela é gigantesca. Nós precisamos perceber isso. E isso nos torna, o mestre, ele passa a ser mais humilde. Veja bem,
Quando Cristo lavou os pés dos seus apóstolos, ele deu um exemplo claro de humildade. Prática. Ele praticou a humildade. Nós temos inúmeras vezes o nosso pastor João Carlos, quando ele demonstrou claramente naquela escada do púlpito o que é um pastor, o que é um mestre, que ele foi posto para servir. E convenhamos que isso não é fácil, isso é muito difícil, porque isso envolve reconhecer que o nosso lugar que não temos, que não somos, mas que podemos ser útil a Deus através da humildade. O apóstolo Paulo disse que aquele que pensa saber alguma coisa, ele ainda não aprendeu nada. Então veja que a condição de mestre, nesses pequenos princípios, ela vai requerer uma transformação humana. Ela vai requerer que o homem olhe primeiramente para o exemplo, que é Cristo, o modelo, olhe para si, se molde, na esperança de em algum ponto de sua vida ele servir como mestre. E aí o seu conhecimento, a escritura, a leitura, e aqui eu não digo só leitura da palavra de Deus, ela é a primeira a ser lida, mas em você se capacitar. Nós temos mestres no direito, nós temos irmãos distribuídos ao longo do mundo, da sociedade, em diversas camadas, médicos, advogados, cientistas. Todas essas pessoas, elas podem dentro de sua área serem muito úteis a Deus, a Cristo e aos irmãos. Elas podem se tornar mestres, sim, ao longo do tempo. Se elas se dedicarem e entenderem o seu papel, com certeza elas serão muito úteis. Um ponto importantíssimo, irmão. Ninguém é mestre se não amar. Veja, quando a gente fala de letra, a letra, você vai se predispor a falar do amor de Cristo para uma sociedade com uma cultura diferente. Na letra, nós podemos dominar bem, mas se nós não tiver dentro do nosso coração amor por almas, dentro desse mestre, amor por almas, ele estará indo lá apenas para demonstrar o seu conhecimento. Aí fica difícil suportar as aflições desse lugar, porque a letra não vai ser suficiente para resolver. Ele vai precisar ter algo mais. Então, há algumas características do mestre que precisa ser bem entendida. Por quê, irmãos? Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão muito vaidosas. A sociedade é muito vaidosa. As pessoas têm um canudo na mão, seja de teologia, seja em qualquer área da ciência, e eles já se arrotam como conhecedores da verdade, como donos da verdade. Mas nós somos homens, frágeis e pecadores. Estamos lidando com um Deus santo e maravilhoso, nosso Senhor, o Mestre, um exemplo de abnegação, de amor, um exemplo de dedicação, um exemplo de humildade. Então nós precisamos compreender que esse mundo ele é muito complexo. Olha as teorias políticas divididas desse mundo. Socialismo, comunismo, capitalismo, os embates entre as culturas, o choque de culturas, o choque de civilizações, que há um autor, que eu não me lembro agora o nome dele, quem disse claramente, isso está no nosso tempo, esse contato entre as civilizações, isso está gerando dificuldades porque teremos que lidar com culturas diferentes da nossa, coisas que nós não aceitamos. Como lidar com isso? Como lidar com as leis deste tempo? Olha o cerceamento de liberdade dos grandes canais como Google, Facebook e YouTube, ou seja, a desmonetização, as leis em determinados países, você já quase não é dono mais de suas propriedades. Como lidar com esse mundo? Como se comportar? Como se comportar com esses pensamentos envolvidos na cultura, na conduta da vida das pessoas,
Então nós temos realmente, irmãos, um grande desafio. Nós que estamos mais velhos, ensinar aos nossos jovens que os nossos corações não se apeguem a coisas. Bom tê-las, bom, útil, mas que não se apeguem a coisas, que nós nos apeguemos aos títulos. Os homens daquela época tiveram um grande problema. Eles amavam os títulos. O orgulho, a vantagem e os benefícios dos títulos. Mas eles se tornaram secos, irmãos, inúteis. Porque eles não foram capazes de compreender e entendam o que significa misericórdia, querem não sacrifício. Eles não foram capazes de fazer a leitura da sociedade. Eles se fecharam em seu mundo. Os líderes, veja a realidade dos fatos. Vocês são maduros, compreendem. Nós corremos esse risco. E o mestre, ele não foi chamado para falar o que os outros querem ouvir. Irmãos, se você pensa isso, lamento. Está escolhendo o caminho errado para chegar à posição de mestre. O mestre foi chamado para dizer com amor, com cuidado, com o desejo de que as pessoas cresçam e aprendam, mas a verdade. Aqueles homens, eles queriam ser aceitos. Ele disse, como que vocês se salvarão se vocês querem mais a glória dos homens do que a glória de Deus? A glória dos homens, nós sabemos que é isso. Títulos, aparências, nome. A pergunta é, quanto custou para chegar, ter nome, ter aparência? O que tivemos que desfazer no caminho, o que tivemos que perder no caminho? Irmãos, são indagações profundas. Não dá para nós falarmos aqui, o vídeo já está longo demais. Eu te aguardo. Como todos os outros professores da escola dominical, da Assembleia de Deus do Belém, da Igreja do Ipanema, na responsabilidade do pastor João Carlos, todos te aguardam, todos têm algo a acrescentar. Estamos crescendo, queremos crescer. Para isso, nós precisamos uns dos outros. E todos nós precisamos de Jesus. Deus abençoe seu dia.